News. Vem ser feliz, vem ser fortu. 12h43, vamos ouvir o comentário de Itamar Ciríaco aqui na Jovem Pan News. Olá, amigos e amigas do Bate Pronto Natal. Olá, Ícaro Carvalho, Pedro Brandão e a galera toda. Olha, é um assunto que já vem sendo discutido no futebol brasileiro por causa dos... Começou com os jogadores, depois alguns médicos, algumas comissões técnicas que dizem respeito à questão do gramado sintético, né? E a gente pensou, imaginou que essa discussão jamais chegasse até Natal. E acaba chegando agora, né? O ABC enfrenta o Brusque, jogando fora de casa em Santa Catarina, no gramado sintético do estádio do Brusque. É um gramado muito complicado, né? Se você observar, tem um complicador a mais, né? Muita gente, né, que eu procurei ouvir para falar sobre a questão do gramado de lá do Brusque, fala que inclusive o gramado do Brusque ele não tem a mesma qualidade que o gramado, por exemplo, do estádio do Palmeiras, do Allianz Parque, o que preocupa ainda mais, porque se o Allianz Parque tem um gramado que é dito como de melhor qualidade em relação a essa questão de gramado sintético, ele não é aprovado, ele é discutido, ele é debatido, ele é recriminado por alguns jogadores, como Neymar, como Paulo Henrique Ganso, vários que assinaram um manifesto, que falaram sobre essa questão do gramado sintético, vários médicos que dizem do risco maior de contusão que você tem jogando num gramado desse jeito. Você imagine essa questão do Brusque. Então preocupa pelo nível de jogo que o ABC vai enfrentar, é diferente, a bola corre diferente, é muito mais veloz, quica muito mais, tem toda uma diferença ao qual o adversário está acostumado, e isso talvez aponte, inclusive, pelo bom percentual. Não estou dizendo que o time do Brusque não mereça ter o bom percentual que tem dentro de casa, mas toda novidade, toda coisa que é dedicada apenas ao time que está acostumado a treinar, a jogar lá, claro que isso ajuda. Então o ABC tem um adversário dificílimo, porque é um adversário que vem aí empolgado. O ABC tem uma viagem complicada, clima diferente, e o ABC vai ter que se acostumar à questão do gramado. É só esperar que, além das dificuldades, claro, que os jogadores do ABC não sofram nenhuma contusão e voltem aí para casa tranquilos, né, sem nenhum problema. Mas essa questão do gramado sintético, ela precisa realmente ter um debate mais sério, mais aprofundado, para que a gente tenha a segurança, os jogadores tenham a segurança de que podem jogar sem ter problema algum na questão principal deles, que é o corpo, né? Os jogadores vivem disso aí. Beleza? Grande abraço, Ícaro Carvalho. A gente se fala. Valeu, fui! Itamar Ciríaco trazendo aí o alerta do ABC aí para essa grama sintética. A gente tem uma palavra, inclusive, já do Lucas Sampaio, né, começando pelo ABC hoje. Ele que tem jogado de titular, né? Existe até uma expectativa para que o Manuel volte, mas sinceramente eu acho que o Sampaio deve continuar aí de titular, né? Para essa partida diante aí da equipe do Brusque. Jogo será no sábado às 19h30. Muda muito, Pedro, será para um time como o ABC jogar aí a primeira vez esse ano na grama sintética? Ano passado jogou, né? Contra o São José. São José, né? Mas muda muito, Pedro? Muda. O estilo de jogo do ABC? Será que o ABC vai sofrer muito? Eu acredito que sim. Eu acredito que vai. Inclusive porque quando você vai enfrentar um time que joga com constância nesse tipo de piso, né? E o ABC não tem essa mesma constância, eu acho que tende a sofrer sim. Porque não é só em relação só ao jogo rápido, né? Ou seja, a bola correr mais. Sim. Também sobre a bola ficar mais difícil de controlar, né? Ela quica mais, ela tem mais... ela tem menos aderência ao solo. Ela corre mais, né? Eu acho, Pedro, também. Né? Também. Só que aí você olha para o ABC e joga na Arena das Dunas com certa frequência, né? Então, sobre correr mais, eu acho que eles não vão ter tanta dificuldade assim. Agora, uma bola que vem alta, por exemplo, o kick da bola pode enganar um zagueiro, por exemplo. Né? Então, e o Evaristo Pisa até comentou ontem na coletiva dele que ele já observou o Brusque e que o Brusque usa isso, inclusive, como estratégia para jogar lá dentro. Né? Que é uma... eles colocam uma pressão alta na saída de bola do adversário justamente para usar a dificuldade que os adversários enfrentam lá de dominar a bola. Porque ela tá mais rápida, porque ela quica mais e tal.
E eu acho que essa observação do Evaristo ela é muito interessante nesse sentido, de o ABC se precaver e saber que vai ter que fazer um jogo mais acelerado, digamos assim. Sim, e o Brusque vem aí tem vitória em casa, né? Venceu o Ipiranga jogando em casa, venceu o Guarani também jogando em casa. O Brusque está com 100% de aproveitamento, né? Nos seus domínios. Faz uma campanha muito digna até aqui o Brusque, hein? 2 vitórias e 2 empates. Os 2 empates fora de casa. O Brusque está seguindo à risca a regra da Série C. Vencer em casa e empatar fora. A gente tem a palavra do Sampaio agora. Lucas Sampaio, lateral esquerdo da equipe do ABC. Vamos ouvir. De posse de bola e tudo mais, é mais bola parada, né? Então, assim, a gente vai com uma estratégia boa para isso, porque é mais jogo físico, né? Mais técnico, né? Mas colocar a bola no chão e jogar. A gente tem que buscar essa vitória. Fala do Sampaio, lateral do ABC. Eu também acho que o ABC vai... eu espero que o ABC consiga se adaptar rápido, né? O aquecimento, não sei se é suficiente. Na verdade, não é, né? O aquecimento ali, meia hora, os caras correndo, não é suficiente para os caras sentirem a aderência do gramado e tudo mais. Espero de verdade que o ABC consiga aí se adaptar ao Brusque, né? Para trazer um ponto. O Brusque foi vice-campeão foi bem aí na Série C recentemente, né? Foi bem também na Série D. É um time realmente Mas na muito B chato. bateu e voltou, né? Na B bateu e voltou, né? A gente tem a palavra do Evaristo Pisa falando aí sobre mudanças, né? O Pisa dizendo aí, avaliando, né, possibilidades de novos jogadores aí no ABC, né? Os caras que não estão jogando, quem sabe aí podendo entrar em campo também. E essa questão do gramado sintético. Vamos ouvir Evaristo Pisa. Um exemplo. Quando eu fui com o São Bernardo, eu fui numa plataforma diferente, uma equipe mais composta pela característica do jogo. E eu falei para eles, poderia dar uma sequência na equipe, tenho que entender o adversário, tenho que entender o campo sintético, a característica do Brusque, de um jogo de força, de contato, de disputa de primeira, de segunda bola, até porque o jogo lá, ele não dá para fazer um jogo tão construído, né, com a bola no chão, o gramado deixa a bola muito viva, então pensei muito nisso, né? Então, se as mudanças foram executadas, vai ser pela característica do jogo, do campo, do adversário, e não por questões técnicas, táticas. O ABC treinou na arena, né, Pedro? Eu acho que é mais ameniza, não sei. Eu acho que, e assim, mais do que isso, acho que cria um fato novo também, né? Você leva o time para treinar num outro lugar, é um outro tipo de gramado, do tipo de gramado que é acostumado treinar e jogar lá no Frasqueirão, né? E eu acho que, assim, é interessante a atitude e a tentativa. Você vê que a comissão técnica, a diretoria, né, eles estão tentando fazer alguma coisa para tirar o time dessa situação, né? Então, assim, o torcedor pode falar, é pouco, né? Eu até tô acompanhando aqui, né, o Homero Rosa, sempre muito coerente ele, né? Vamos ser coerentes aí. O gramado agora é o problema do ABC? Não. O problema do ABC definitivamente não é o gramado, Homero. O problema do ABC tem sido os erros, né? Tem sido esses erros aí sequenciais que o time tem tido, principalmente na hora em que leva gol besta, né? E foram gols, assim, por exemplo, o gol de empate do São Bernardo, o gol que abriu o placar do CSA, não fazer um gol com um goleiro linha, né, por 11 minutos diante do Botafogo da Paraíba, com um homem a menos. Eu acho que esses erros, ou essas, a gente pode definir assim, eu acho que insegurança, talvez, eu acho que isso pode sim ser colocado na conta como um fator de problema no ABC. Sim. Agora, definitivamente o gramado não é esse problema, né? Eu acho que é um dificultador. Vai ter uma dificuldade a mais, vai ter algo a mais para se preocupar lá no Augusto Bauer contra o Brusque.
Mas não é só o gramado o problema do ABC. O ABC tem outros vários problemas e inclusive foi a respeito disso que eu fiz a minha pergunta ontem pro Evaristo Pisa. E assim, o gramado não é nem vai ser o fator determinante, né? Sempre é um dos motivos, um dos fatores aí para análise, para o debate, né? Vamos falar agora do América também,